A minha primeira relação com o teatro foi o teatro radiofónico. O meu pai gravava as peças e depois tínhamos o hábito de ouvi-las juntos. E a minha educação foi sempre mais áudio, foi sempre mais auditiva do que visual. Olá, meu amor. Desculpa, foram 2 erros ao mesmo tempo. Era um projeto já, mesmo no próprio Ao Cabo, que fazia parte da nossa candidatura de 2019, muito antes de sabermos que isto ia acontecer. Estava nos meus planos que isto seria 2 anos, 2020, 2021, dedicado ao audiodrama. O convite chegou pelo Bruno, porque nós tínhamos feito umas aproximações ao formato do audiodrama durante a primeira quarentena e ele, na hora de pensar como é que se podia redirigir o curso de teatro do Gretua nos tempos que vivemos, achou que podia ser uma boa hipótese a ideia de fazer um curso de audiodrama, ou seja, de aplicar as técnicas de teatro e as técnicas de ator, mas com a vertente áudio, passando pela história do teatro radiofónico até às técnicas usadas e depois coisas que são transversais ao teatro em todas as formas. Acho que existe uma democratização do formato em detrimento de uma coisa in loco, ou seja, que tu tens que te deslocar a um espaço para assistir a um espetáculo. Agora, mais do que nunca, em que isso se torna quase impossível, há um acesso mais generalizado. E acho que estamos todos com a vista muito cansada, ou seja, exatamente por ser tudo são experiências sociais, tudo são... As redes são sociais, as formas... Ou seja, isto pessoaliza a experiência. Ou seja, há qualquer coisa de individual que eu acho que é muito apelativo. Tens de criar uma espécie de espaço de silêncio íntimo para desfrutares da experiência. Ao pensarmos nessa vertente prática, ocorreu uma ideia de simular uma casa, ou seja, convidar, que também era um projeto que eu tinha na gaveta do Ao Cabo, convidar vários autores, dar-lhes a cada um uma divisão da casa e ver o que é que saía daí. E depois tentar criar uma espécie de telhado comum para essas obras todas, que não comunicam entre si, ou seja, arranjar uma forma delas comunicarem, não sendo à partida comunicantes, sendo obras estanques, ou seja, com princípio, meio e fim. Eu tentei não exercer uma política de gosto, mas pensar em verdadeiramente jovens autores, jovens dramaturgos portugueses. Ou seja, pessoas que ainda não têm uma espécie de espaço firmado ou espaço criado, numa escala nacional, pelo menos. E convidei o Bruno, porque ele obrigou-me. Depois cortas isso. Convidei o Bruno porque isto começou tudo por causa de um texto que ele me escreveu, em março. E, portanto, pareceu-me um convite lógico. E depois, com ele, fomos pensando os dois em pessoas que poderiam ser interessantes. E convidamos a Teresa Coutinho, que também, de há uns anos para cá, começa a escrever, ou seja, a ser autora dos seus próprios projetos. Convidamos o Guilherme Gomes, que é o dramaturgo residente do Teatro da Cidade. E depois acabei eu também por escrever um pequeno intermédio. É uma espécie de passagem, mais quando ainda pensávamos nisto como um espetáculo de palco. E depois 3 membros do grupo acabaram por escrever 3 textos extraordinários que também estamos a usar. O David Calão, o João Coutinho, não sei se conheces, e a Maria do Mar.
E são tudo textos muito diferentes, ou seja, que nos permite trabalhar coisas absolutamente diferentes. No palco vamos obrigatoriamente explorar coisas que agora não vamos explorar. E esta possibilidade de podermos assistir ao vivo ao Foley, ou seja, ver como é que esses sons são fabricados e como isso é tudo separado do resto. Aqui, nas gravações, o que nos permite, ao trabalhar para uma plateia de o que nos permite explorar é o tipo de gravação, ou seja, porque não só ao pensares em divisões da casa, as acústicas dos espaços são diferentes, como os textos, os próprios textos também induzem-te formas diferentes de trabalhar, seja o foco de escuta, portanto vamos usar técnicas muito distintas para todos eles. Técnicas de captação e de pós-produção. E essa parte é muito entusiasmante. Eu próprio, na pesquisa que fiz para poder dar o curso, fui fazendo descobertas e seja pela multiplicidade de formatos que existem dentro deste formato, que é possível explorar, eu acho que nos próximos anos, pelo menos, o áudio vai ser uma parte importante do meu trabalho e da minha vida. O projeto Ruínas foi uma espécie de primeira pedra de uma coisa que eu quero que seja maior. Embora seja um formato totalmente diferente, continuo a abordar as coisas que me interessam. Portanto, não é assim... Só o veículo é que é diferente. E é sempre uma coisa... Eu acho que todos os objetos artísticos, mesmo depois de completados, devem conservar em si uma espécie de destino de hipótese. E isso não deixa de ser diferente aqui. Eu prometi ao Albano há muitos anos que tinha que falar sempre dele em todas as entrevistas. Portanto, está aí.